Em Brasília, 19 horas e 10 minutos. Em Assis também, 19 horas e 10 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta quarta-feira, meio de semana, já chegou. Quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023. Passa, torcida brasileira. Por falar em torcida, hoje o que tem de corintiano assustado, porque vai ter jogo decisivo, santista, é o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho você fica sabendo da rodada. Mas, como diria Fiore Giliotti, o tempo passa, torcida brasileira.
Já são 298 dias do ano de 2023, faltando 67 dias para 2024. Na minha contagem, 243 dias para lembrar ao prefeito a promessa feita 7 anos atrás da construção das casinhas da Aprumar. E lembrar ao prefeito do sorteio realizado 6 anos atrás, também das casinhas da Aprumar. E até agora, absolutamente nada foi feito. Aliás, foi feito sim. Hoje, eu vi um carro... Olha, tem coisa que é inacreditável, né? Eu vi um carro de som andando na cidade. Adivinhe de quem é o carro de som, né? E adivinhe de quem é a voz. É a mesma voz que fez o sorteio lá no Jairão, pedindo para os futuros mutuários comparecerem no CRAS da Vila Prudenciana. É inacreditável, né? É inacreditável. Mas, enfim, está feita a divulgação. A maioria das famílias sorteadas do residencial Aprumar, as que tiveram conhecimento, as que ainda estão animadas, que estão esperançosas, já procuraram o CRAS para fazer o seu cadastramento ou recadastramento no CAD único, para saber se ainda estão habilitadas para participar e contrair o empréstimo da casa própria no residencial Aprumar. Mas eu achei muito engraçado aquilo, viu? Um carro de som com a mesma voz de quem sorteou as famílias 6 anos atrás, pedindo para as famílias procurarem o CRAS da Vila Prudenciana. Eu não entendi até agora por que procurar o CRAS da Vila Prudenciana, sendo que qualquer CRAS pode fazer o cadastramento ou recadastramento do CAD único. Sei não, se não tem nenhuma pegadinha nessa história. De qualquer maneira, a Edna, que já está aqui acompanhando, falou: está todo mundo se cadastrando, todo mundo se recadastrando, todo mundo na esperança de ter a casa própria. E nós também continuamos acreditando que mais cedo ou mais tarde essas casas sairão, ou melhor, serão construídas, né? Neste dia 25 de outubro, também na contagem regressiva, faltando 435 dias para acabar o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores, ou 62 semanas, ou um pouquinho mais do que 13 meses, ou 13 salários. E aí acaba o mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores. Alguns prefeitos podem ser reeleitos, claro, dependerá da aprovação popular, e vereadores também podem disputar a reeleição. Por falar em vereador, deixa eu primeiro cumprimentar todas e todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, irradiando para todo o planeta Terra. Outro dia falaram: português, você tem que pedir para o povo curtir a sua live, a sua transmissão. Eu falei: mas como é que faz isso? Quem está assistindo já não está curtindo? Não! Eles têm que ir lá e clicar no positivinho. Então, por favor, vai lá e põe no joinha lá que você está curtindo essa nossa transmissão, tá bom? Não é pedir muito não, né? Vai lá e clica lá no joinha que você está acompanhando a nossa transmissão. Por falar em Câmara Municipal, eu estava pesquisando, como sempre faço, o Diário Oficial do município. E achei um documento muito interessante. Na edição 3.816, de uma semana atrás, do dia 18 de outubro de 2023. Preste atenção que você não viu e provavelmente não verá essa notícia em vários órgãos de imprensa. Câmara Municipal de Assis.
Processo administrativo 08/2023. Comissão Parlamentar de Inquérito 1/2023. Tem aqui um ofício encaminhado à secretária municipal da Saúde, a Cristiane Bucinatti, que comunica a expedição de mandado de intimação a servidores da Secretaria Municipal da Saúde. Senhora secretária, na qualidade de presidente da comissão processante, aliás, Comissão Parlamentar de Inquérito 1/2023, comunico Vossa Senhoria que foram expedidos mandados de intimações aos servidores relacionados na tabela abaixo para prestarem depoimento na qualidade de testemunhas sobre os fatos de que trata o processo administrativo 8/2023 na Câmara Municipal de Assis. O que é essa Comissão Parlamentar de Inquérito? É aquela CPI que foi montada para investigar atos da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. Cobrança, execução ou não execução de dívidas de contribuintes com a Prefeitura de Assis. Há uma denúncia de que a Prefeitura não teria encontrado, entre outros devedores, 2 secretários municipais por não saberem o endereço dos secretários. Parece piada, não parece? Mas essa foi a justificativa, segundo a denúncia, que está sendo investigada pela CPI da Câmara. A Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, que deveria executar alguns devedores, alguns contribuintes, não teria executado, alegando que não encontrou. Mas como não encontrou? Você é secretário da Prefeitura, trabalha na Secretaria da Prefeitura. Uma é da Secretaria da Assistência Social e o outro da Secretaria de Desenvolvimento. Bom, mas enfim, e o documento foi encaminhado pelo vereador Fernando Sirkia, que é o presidente da CPI, para a secretária da Saúde, informando que no dia 7 de novembro, que dia da semana é? Terça-feira. Terça-feira, não da semana que vem, na outra, serão ouvidos na condição de testemunhas, os seguintes servidores municipais: Patrícia Helena Andrade de Souza, Eduardo José Maia Bolfarini, Nelson Felipe de Souza Júnior, Anne Gleise Andrade Parra de Souza, João Maurício Fiore e Camila Cristina Andrade de Souza. Todos esses servidores, a maioria aqui médicos, né, serão ouvidos na CPI da Câmara Municipal. No dia 7, uma terça-feira, daqui 2 semanas, portanto, a semana que vem, 31, e na outra semana, 7 de novembro, será a data que esses profissionais serão ouvidos. Ou seja, é a CPI da Câmara Municipal trabalhando. Por falar em CPI da Câmara Municipal, ontem cedo me ligaram, falaram: português, está tendo algum bafafá no terminal rodoviário. Mas o que está acontecendo no terminal rodoviário? Está cheio de vereador lá. Falei: bom, eles devem estar verificando as condições lá do terminal rodoviário, que tem muita reclamação, que tem muita gente pedindo, gente ameaçando, que os banheiros estão sujos, que o banheiro não tem acessibilidade, aquela coisa que faz tempo, né? Faz tempo que a situação está assim. Mas os vereadores foram lá ontem pela manhã. Eu falei: deve ser isso que está acontecendo. E, de fato, era. Tanto que hoje eu recebi um vídeo produzido pela assessoria da Câmara Municipal falando
da visita, entre aspas, né, que os vereadores fizeram ao terminal rodoviário de Assis. Vamos ouvir esse material que foi produzido pela assessoria da Câmara Municipal. Vamos ouvir. Que passar pelo terminal rodoviário. E aí, vai viajar? Se você é de Assis e vai de ônibus, provavelmente vai ter que passar pelo terminal rodoviário. Nos últimos meses, o local tem sido alvo de reclamações por muitos passageiros. Por conta disso, vereadores decidiram ver de perto a situação em que o espaço se encontra. Nós estamos aqui no terminal rodoviário, averiguando as denúncias e reclamações que nós tivemos sobre as condições, né, do terminal, banheiros, bebedouros, as acomodações como cadeiras, iluminação. De acordo com os vereadores, o local já teve recurso aprovado pela Câmara para a reforma do ambiente, mas até agora o dinheiro não foi investido pela Prefeitura onde precisava. Já se falaram que as licitações elas não prosperaram porque faltaram interessados, mas e até agora o dinheiro não foi empregado em nada. Eu acho que alguma coisa precisa ser feita de uma maneira mais urgente e para que isso se resolva. As condições dos banheiros chamaram a atenção dos parlamentares. O masculino, que divulga ter acessibilidade, não tem. Nós verificamos os banheiros, que os banheiros precisam de adaptações, né? Nós temos leis federais, estaduais, até municipais, que falam da acessibilidade. Quem passa por ali muitas vezes tem o sentimento de insegurança, principalmente à noite. Há uma grande população que se abriga aqui no terminal por conta do banheiro, da água. E a gente precisa ter atividade delegada para inibir certos abusos que essas pessoas cometem com passageiros que transitam pelo terminal de ônibus. Então fica aqui a cobrança para que se volte a atividade delegada, como havia na época do prefeito Ricardo Pinheiro, de policiais presentes aqui diuturnamente para inibir qualquer ato de vandalismo. O local de atendimento ao migrante, criado pela Secretaria de Assistência Social, fica instalado na porta de entrada da rodoviária. Mas quem passa por ali tem encontrado as portas fechadas. Só vive fechada, eu estou esperando para me pegar a passagem, eu estou esperando já de uns dias já. E nada, cara. Os vereadores, mais uma vez, vão enviar requerimentos ao Executivo para que o local que recebe tantos passageiros dê um conforto melhor para toda a população. Então é um local que precisa ser melhorado. Nós estamos aqui justamente para poder cobrar isso, né, do Chicão aqui, que é o diretor daqui, que é o administrador daqui, para que possa fazer o que tem que ser feito. A pergunta é, precisava tudo isso? Há quanto tempo nós estamos falando na rádio de manhã, aqui à noite, que o terminal rodoviário está nessas condições? Há quanto tempo? Quantas reclamações nós já ouvimos da população? Principalmente de quem vai embarcar ou vai desembarcar de madrugada. Que é um monte de gente que chega pedindo, intimando, né? Na verdade, não é pedindo. Porque chega uma pessoa de madrugada, desembarca, vai pegar o carro lá no estacionamento e chega um cidadão lá, mal vestido, de madrugada. Ó, tomei conta do seu carro aí, me dá um cincão aí. A maneira da abordagem não é um pedido, né? Não é um pedido. É uma intimada. E geralmente eles vão em idosos, em pessoas mais vulneráveis, mulheres desacompanhadas. Mas isso não é de hoje, não. Isso faz muito e muito tempo. E como lembrou o vereador Vinícius Simile, a pergunta que se faz é: e a atividade delegada? O que é atividade delegada? Vou popularizar para você. É a prefeitura de Assis, ou melhor, o povo de Assis pagando o bico do polícia.
que é pagar o bico? Bico é o horário extraordinário que o policial faz fora da polícia. Você não vê um monte de polícia fazendo bico em supermercado, carregando malote de dinheiro, que fica na portaria do mercado, observando, fazendo segurança? Isso é bico. É o trabalhador, o policial militar, fazendo um serviço de segurança particular, recebendo fora da polícia militar. Então aí tem um bico que é a prefeitura que paga, quer dizer, o povo que paga, né? Então a atividade delegada é um bico que o polícia faz para a prefeitura. Agora, onde estão esses policiais? Porque não dá para um funcionário que trabalha lá no terminal rodoviário, sozinho, querer abordar essas pessoas que incomodam os passageiros. A pessoa se sente insegura, mas a polícia é preparada, é treinada para fazer esse tipo de abordagem e falar, olha, aqui não dá para você ficar nas condições que você se encontra. Nós temos uma casa de passagem, se você não é de Assis, você vai para lá, depois consegue uma passagem, vai embora para a sua cidade. O que não dá é para ficar aqui perturbando as pessoas. Ah, mas eu tenho direito de ir e vir. Então tá bom, você já veio, agora você vai. Não dá para ficar aqui. O seu direito termina onde começa o direito das outras pessoas. Não pode ficar intimidando as pessoas que estão esperando alguém chegar de viagem, está esperando o ônibus chegar para embarcar. Não dá. Agora, quanto tempo essa situação acontece no terminal rodoviário de Assis? Agora, uma outra questão é a Câmara aprova projetos destinando recursos para o terminal rodoviário, para reformar, para melhorar, para tornar acessível às pessoas com deficiência, e o dinheiro não é empregado e nada é feito. E os vereadores foram lá cobrar isso. Olha, nós aprovamos. O dinheiro foi aprovado. Por que não mexeram nada? Por que não mexeram nada aqui ainda no terminal rodoviário? Por que o banheiro está do jeito que está? As portas tudo quebrada, torneira tudo quebrada, não tem acessibilidade. Tem que cobrar mesmo, tem que fiscalizar. Esse é o papel do vereador. Mas agora dependemos que o Poder Executivo, que a Prefeitura, resolva. Não adianta só o vereador ir lá cobrar e nada ser feito. Tem que haver uma solução. E é por isso que nós estamos aqui ajudando essa cobrança justa, procedente, feita pelos vereadores da Câmara Municipal de Assis. Por falar em terminal rodoviário, eu me lembro que no começo desse mandato foi aberta uma CPI do terminal rodoviário. Lembra dessa história? O pessoal queria saber onde estava indo o dinheiro da taxa de embarque, o pessoal estava querendo saber se é verdade que tem dono de box que não estava pagando aluguel. Ninguém sabe o que aconteceu, né? O negócio terminou, ninguém falou nada, ou foi arquivado, ninguém falou nada. Fizeram um pampeiro na hora de abrir a tal da comissão de investigação, e aí acabou, ninguém falou nada, ninguém divulgou nada, ninguém sabe. Tinha umas denúncias pesadas lá de que tinha comerciante que há não sei quanto tempo não pagava pelo uso do espaço, mas até agora eu não tive conhecimento. Pode até ser que tenha concluído e tenha sido divulgado de maneira limitada, apenas na Câmara, né? E a gente não ficou sabendo. De qualquer maneira, é bom a gente lembrar para cobrar. Por falar em cobrança, hoje de manhã, me procurou um morador ali, bem próximo do laticínio Aprumar, quase lá no condomínio Aprumar, quase lá no residencial Aprumar. É perto da Aprumar, mas do laticínio. Um pouquinho adiante do laticínio Aprumar, ali no prolongamento da Avenida Davi Passarinho. Que, aliás, recentemente a Prefeitura
fez o asfalto até chegar numa rotatória, ali próximo a onde deveria ser um ecoponto, onde o povo joga lá um monte de entulho, poda de árvore, lixo. É duro, viu? A gente cobra aqui da prefeitura, mas a gente sabe também que é difícil porque tem um povo completamente inconsciente que acaba jogando lixo, bicho morto, entulho, poda de árvore, onde não deveria. Na verdade, também acaba jogando porque não tem espaço, né? O lixão, por exemplo, no Distrito Industrial está fechado, está interditado. E o povo tem que levar onde? Agora lá na Fortuna, que é na sequência ali do lugar onde a gente imagina será construído um ecoponto ali no Nova Assis. Eu falei residencial Aprumar, o César está me corrigindo. Português, fala aí residencial Amar. Tomara que seja, né? É bem mais sugestivo, né? O nome, Associação dos Moradores, Associação do Movimento Habitacional de Assis e Região, Amar. Tomara. O importante é que as casas saiam, independente do nome do residencial. Bom, mais um pouquinho, então, adiante do laticínio Aprumar, me procurou um morador hoje para fazer um pedido junto à Prefeitura Municipal de Assis. O nome dele é Rogério. Vamos ouvir a reclamação? Essa caixa d'água fica na frente aqui de onde eu moro, aqui no condomínio Davi Passarinho, bem no finalzinho da Davi Passarinho, aqui depois do Par do Maurim. Português, eu peço que você chame a prefeitura para ver essa imundícia que está aqui, essa água parada aqui. Já faz tempo que tem essa água parada aqui, ó, e a prefeitura asfaltou a minha rua aqui e largou essa água parada aqui, junta pernilongo, bastante pernilongo aqui, nesse calor, e tá juntando, vai ter até dengue daqui uns dias já. E várias pessoas já foram picadas por mosquito da dengue já, aqui onde eu moro. Aí eu peço que você comunique a vigilância sanitária, a prefeitura, para que eles tomem a providência aqui, né, a respeito dessa água parada aqui, porque já faz tempo que tem essa água parada aqui. Obrigado, português. É o Rogério que tá falando. Bom, tá aí. Os moradores acabam recorrendo à imprensa para cobrar providências da prefeitura. A prefeitura, como eu disse, fez ali um prolongamento do asfalto da Avenida Vereador Davi Passarinho, fez até uma rotatória, indo lá para a Água do Freire, indo para o lado da Pinguela, para aquele lado lá. Só que fez o asfalto e as margens do asfalto ficou espaço para acúmulo d'água. E essa é a reclamação do Rogério. Ele até mandou a foto, eu divulguei para você ver, uma caixa, um reservatório que foi feito sem tampa e cheio d'água. E aí, obviamente, que os moradores, com razão, cobram providências da prefeitura. Então, fica aqui, já fizemos a cobrança hoje de manhã, e fica a cobrança também agora à tarde, da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Obras, para tomar alguma providência naquele local. É o prolongamento da Avenida Vereador Davi Passarinho. Muito bem. Hoje, mais uma vez, só para você não perder a hora, são 19 horas e 35 minutos. Aliás, hoje está tendo o Voo Colorido, espetáculo lá do Sim, no Teatro Municipal Enzo Ticinelli. Se você estiver nas imediações, pode... dá tempo ainda, é só levar 1 litro de leite, você vai entrar no teatro e vai assistir, é muito emocionante. O espetáculo Voo Colorido do Sim está sendo apresentado hoje, quarta-feira, no Teatro Municipal Enzo Ticinelli. Por falar no Teatro Municipal, deixa eu fazer um convite aqui do evento que estará acontecendo no próximo sábado, dia 4 de novembro. É o Festival Cultural do Clube São Paulo de Assis. Nono Festival Cultural do Clube São Paulo de Assis. Dia 4, sábado de novembro, às 20 horas, no Teatro Municipal. Esse ano
é o encerramento do curso de balé do ano de 2023. E será uma parceria com a comunidade Restauração. E o convite é 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. Então, você que vai ter interesse em assistir esse espetáculo de balé, que é um encerramento das aulas do ano de 2023, do curso de balé do Clube São Paulo de Assis, você pode levar 1 quilo de alimento não perecível e você assistirá ao espetáculo 1000 Tons. É o nome do 9º Festival Cultural do Clube São Paulo de Assis. Está feita a divulgação. E este final de semana teremos uma orquestra sinfônica se apresentando no teatro também. Grande evento sendo realizado no teatro. Amanhã nós vamos trazer mais detalhes. Mas quem está trabalhando e bastante... eu falei a hora, deixa eu cumprimentar quem está aqui. São 7h37 da noite, 19h37. Deixa eu cumprimentar aqui o Abel, o César, a Cida Faustino, a Regiane Soares, a minha amiga Felina, ela e o seu Manuel, a Angélica, e ela está dizendo aqui que o vereador Gênova fez uma moção de aplausos e congratulações ao responsável pelo terminal rodoviário. Marcão Telemoto, boa noite. O Ricardo também tem nome de prefeito, né? Ricardo Pinheiro, mas ele está aguardando as casinhas da Aprumar. A Norma Moreira, Marta Luzia Vieira Cardoso, a Regiane, eu já falei, está aqui presente, meu amigo Queco, Leonardo Barreto Noronha, meu amigo Luiz Souza, também presente, boa noite, professora Cristiane, boa noite, Mara Furlan, também boa noite, muito obrigado mesmo pela audiência de todas vocês, de todos vocês. A Polícia Militar continua trabalhando e fazendo apreensões. Hoje tivemos 2 ocorrências de destaque da Polícia Rodoviária. Uma delas é uma apreensão de uma arma, apreensão feita pela Polícia Rodoviária. Vamos assistir. Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, 3ª Companhia GPTOR. Durante o desencadeamento da Operação Fronteira Impacto, a equipe de comando abordou um veículo do estado de Minas Gerais, ocupado por 2 indivíduos. E durante a vistoria veicular, foi localizado sob o banco traseiro uma arma de fogo calibre 38 especial, desmuniciada. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Muito obrigado à Polícia Militar Rodoviária pela informação. E vamos lá. Hoje, às 8h30 da manhã, na rodovia Raposo Tavares, em Palmital, no quilômetro 426, é Palmital. Na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 426, em Palmital. Os policiais rodoviários receberam uma denúncia que havia uma carreta que havia sido roubada. Ela estava estacionada no posto Palmital. Os policiais foram até lá e encontraram uma carreta Scania T112 e um semi-reboque Randon, respectivamente com placas de Londrina e Sertanópolis. A carreta e o semi-reboque estavam estacionados no pátio do posto. Logo em seguida, os policiais conseguiram conversar com o motorista, um venezuelano de 39 anos de idade. E os policiais perceberam que ele estava nervoso. Aí não respondia direito para onde estava indo, que tipo de carregamento era. Mas ele disse que foi contratado para sair de Guarulhos e levar a carga até Amambaí, no Mato Grosso do Sul. Nesse intervalo, foi realizado um contato telefônico com o proprietário
da carreta do semi-reboque, que informou que tinha acabado de registrar um boletim de ocorrência por roubo, porque ele havia perdido contato com o verdadeiro motorista contratado, que até agora não foi localizado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Palmital. O venezuelano foi preso e foi encaminhado para a cadeia pública de Lutécia. E os dois veículos, a Scania e o semi-reboque, foram apreendidos e depois serão entregues para o verdadeiro proprietário. Essa ocorrência foi registrada hoje pela manhã, 8h30 da manhã, no posto Palmital, às margens da rodovia Raposo Tavares. E essa ocorrência que você assistiu, da Polícia Militar Rodoviária, fazendo a apreensão de uma arma, essa foi um pouco mais cedo, por volta de 8 horas da manhã, em Santa Cruz do Rio Pardo, no quilômetro quilômetro 301 da rodovia 225, a SP 225. Os policiais deram um sinal de parada obrigatória, um Chevette. Caramba, Chevette! Ainda rodando um Chevette, placas do Mercosul, ocupado por 2 pessoas. 2 homens. Foi feita uma busca e aí, embaixo do banco traseiro, os policiais encontraram um revólver calibre 38 desmuniciado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Santa Cruz do Rio Pardo. Você assistiu agora há pouco, né? As imagens da Polícia Militar Rodoviária. Mais uma ocorrência registrada pela Polícia Militar Rodoviária. A minha amiga Genequini acaba de chegar. Boa noite, seja bem-vinda. Paulo César Tito ou Paulo Cuca, com o seu comentário do dia ou da noite. Fala, Paulo. 2 homens morreram ali em Botucatu quando estavam desmontando a antena de uma rádio. Uma antena com quase 20 metros de altura. Segundo informaram, a antena não resistiu ao peso deles e caiu sobre eles. Uma equipe especializada está em Botucatu para fazer a perícia da antena para saber o que levou ela a cair, desmontar e praticamente cair sobre os 2 operários de uma empresa de Sumaré que estavam fazendo a desmontagem. Muitas antenas dessas de rádio aí vão ser desmontadas em razão de que agora haverá apenas rádios FM, então não haverá necessidade mais dessas antenas. Então, e esse procedimento deu uma zebra aqui em Botucatu, que a antena desmoronou sobre o corpo dos funcionários da empresa de Sumaré. Mas agora vai começar esse desmonte e outros acidentes poderão ocorrer se caso não tomarem a segurança necessária para desmontar essas antenas. Obrigado, viu, Paulo? É dolorido, né? Da notícia de qualquer morte, seja de acidente, mesmo morte natural. Mas é mais dolorido ainda quando o cidadão está trabalhando e morre vítima de acidente de trabalho. E aí a gente precisa necessariamente, obrigatoriamente, fazer alguns questionamentos. É comum, eu já falei isso, hoje eu assisti novamente essa cena se repetir. Alguns trabalhadores se expõem demais, correm risco demais no trabalho que desenvolvem. Eu vou chegar na história da antena, que o Paulo falou.
Mas eu queria falar de uma cena que eu tenho certeza absoluta que você, minha amiga, que você, meu amigo, já deve ter presenciado, já deve ter visto, com certeza. Estou me referindo a trabalhadores de serviços de internet ou cabo, instalação de cabo, seja de internet, seja de TV. O trabalhador chega, coloca uma escada apoiada no poste ou apoiada no fio, e essa escada fica no meio da rua. Muitas vezes sem sinalização alguma, ou às vezes uma bandeirinha só amarrada num degrau da escada. Eu não sei como ainda não aconteceu, se é que ainda não aconteceu. Pode ter acontecido e não ter sido divulgado, de um carro bater numa escada dessa. O risco é enorme. O risco é enorme. O cidadão chega, põe aquela escada de madeira, apoia no poste ou apoia na própria fiação, trepa na escada, às vezes com o devido equipamento, amarrado na escada, amarrado na cintura, mas nada embaixo sinalizando. E às vezes é na esquina. Cidadão, motorista, motociclista, o ciclista vai virar, vai fazer a conversão, dá de cara com aquela escada lá. Isso é um risco absurdo. Um risco absurdo. O César está lembrando aqui, ele já trabalhou nisso. É obrigatório, mas não é respeitado o uso de cones. Eu me lembro da antiga Telesp. Os mais antigos aqui vão se lembrar da Telesp. Depois virou Telefônica. Os colocavam como se fosse uma cera em volta da escada, devidamente sinalizado. E tem gente que faz isso à noite ainda. Põe a escada, trepa lá no fio, trepa lá no poste, e a sinalização inadequada. Quando não, inexistente. O dia que acontecer um acidente, aí vão tomar providências. Aí vão tomar providências. Outra coisa que também eu estou percebendo. A quantidade de fios soltos, em postes. Não sei se de internet, de TV a cabo, mas tem lugar que sobra fio. Eu fico imaginando quem vai trabalhar nessas empresas, né? Porque ele trepa lá, os fios são tudo preto. Para ele saber qual é o da empresa. Enfim, essa é uma outra questão que cada empresa sabe como resolver. O que eu estou preocupado é com a falta de sinalização, a falta de cuidado obrigatório de proteção a esses trabalhadores. E não é só o trabalhador que está em risco. Se vem alguém com uma bicicleta e bate numa escada dessa, se vem alguém com um carro, vai bater na escada, vai derrubar o trabalhador que está lá em cima, mas ele pode perder o controle e bater no poste, no carro que está na frente. Uma pessoa de moto bater numa escada dessa, a moto desgovernada vai, no mínimo, cair. Se não correr o risco de se envolver em um acidente mais grave. Então, isso devia ser melhor fiscalizado. Se é que tem fiscalização, né? Não deve ter. Tem algumas empresas que você percebe.
que tem um pouco mais de cuidado. Mas tem outras que estica a escada lá, não põe nada, absolutamente nada. Nem uma bandeirinha, muito menos um cone, nem o carro parado perto. Tem algumas que eu vejo. Põe a escada do lado do carro, ou na frente ou atrás do carro da própria empresa. É complicado, né? O César está dizendo que a Vivo tem um fiscal que observa como está sendo feito o trabalho. Eu não sei identificar qual empresa, muito menos porque o cara está trepado lá. O cara está trepado lá, não dá para saber, não vou ficar olhando para cima lá, cara, de qual empresa é. E pela escada não dá para saber que empresa é. Mas vira e mexe, tem empresa que coloca lá a escada no poste ou numa fiação e não tem sinalização nenhuma. Não coloca cone, não coloca nada. Ah, pode haver punição, inclusive, para quem não faz isso. Punição é o menor, né? A punição ainda o cidadão não sofreu acidente. O problema é um acidente. O problema é um acidente. Ele sofreu uma queda de lá, ou um carro bater na escada, enfim. Acho que a maioria que já percebeu esse tipo de situação. A maioria já percebeu esse tipo de situação aqui na cidade. Meu amigo Jales está perguntando se está tudo bem. Eu vou bem. Onde ele está? Estou aqui em Charqueada, perto de Piracicaba. Estou trabalhando numa rodovia e querendo saber as notícias de Assis. Um abraço para você, meu amigo Jales. Um bom trabalho. Está lá em Charqueada, perto de Piracicaba. O meu amigo Guga, que está lá de molho e vai ficar um bom tempo, né? Passou por cirurgia. Desejo, aliás, uma boa recuperação e um breve restabelecimento. Ele está dizendo que os postes são da companhia elétrica e ela aluga o poste para as empresas de internet e telefonia, TV a cabo. Aí é uma relação comercial, né? Mas eu acho que a Energisa não está nem um pouco preocupada com o acidente dos trabalhadores de TV a cabo ou da internet que colocam escadas apoiadas ou no poste, ou na rede de energia, ou na rede de telefonia ou de internet. Bom, está feito o alerta aqui. Eu já falei isso inúmeras vezes. Agora vamos voltar para a questão do que o Paulo falou. Primeiro, sentimentos à família desses trabalhadores que perderam a vida trabalhando. Na desmontagem de antena de rádio em Botucatu. E a pergunta é: estavam devidamente equipados? O acidente pode acontecer. A torre pode ventar muito e cair, pode desprender. Não sei há quanto tempo essa torre foi erguida, não sei se é feita manutenção, se está todos os parafusos devidamente presos, etc. Mas também tem os efeitos naturais, né? Botucatu é um lugar que venta demais. Aliás, por falar em venta demais, eu estava conversando no domingo com a dupla Hugo e Thiago. Essa dupla se apresentou em Assis no Brasa do Bem, lá na FICAR. E aí eu conheci os dois domingo de manhã, quando a gente estava lá no hotel esperando o Marco Brasil. E aí ficamos lá conversando, trocando informações. E eles me contaram que na noite anterior, no sábado, eles fizeram um show em Bernardino de Campos. Esse show já havia sido adiado, porque no dia que seria o show, ventou, levou até o palco embora. Tão forte que foi o vento. E no sábado, novamente, ele falou que estava um vento danado lá. Ele até é muito engraçado, o tal do Thiago. Ele e o Hugo são duas figuras muito simpáticas. Gostam de contar piadas, são muito animados. Mas o Thiago estava contando que ele não precisava nem dançar no palco, né? Ele falava que ele ficava com as mãos para cima assim, ele fazia um movimento como se estivesse acompanhando a música, mas era o vento que estava
soprando de tão forte. Falei, caramba, hein? Vocês devem ter sofrido um bocado. Ele falou, olha, português, rapaz, eu estou até agora balançando ainda, viu, com aquele vento de ontem à noite lá em Bernardino de Campos. Então pode ter ocorrido isso lá em Botucatu. Mas trabalhar em altura é algo extremamente arriscado, né? Trabalhar em altura é algo extremamente... E é para quem conhece, e eu não sei se as pessoas acabam se habituando a trabalhar na altura e às vezes não usam o devido equipamento de segurança. Eu imagino que não, né? Mas, enfim, só nos resta aqui apresentar os sentimentos à família desses dois trabalhadores, lamentar e que sirva de alerta, né? Para quem trabalha nas alturas, independente da altura, né? Ele falou que a antena lá era de 20 metros. 20 metros é um prédio de quase 7 andares, né? Então, geralmente as antenas são erguidas em pontos altos da cidade. Aqui em Assis mesmo, você pode ver as antenas de rádio, a da Rádio Interativa é em cima do prédio. A da Rádio Integração do Vale, de Cândido Mota, é aqui na Vila Fiuza, em Assis. A da Voz do Vale era em cima do prédio do Colégio Diocesano. Agora nem sei onde montaram essa torre, essa antena. Então o risco sempre existe. Mas, enfim, que sirva de alerta. E fica o alerta aí para esses trabalhadores de empresas de TV a cabo, de internet, o risco quando colocam uma escada. Coloca lá pode até exagerar, tem problema nenhum. É a mesma coisa das caçambas, né? É outra coisa que a gente cobra e deveria ter uma lei. Eu me lembro que a lei de colocação das caçambas foi de minha autoria. Isso muito tempo atrás, quando começou o Caçambas em Assis. Mas eu reconheço que precisa ser atualizada a legislação. Por exemplo, eu entendo como necessário que as empresas anualmente troquem as faixas refletivas das caçambas. Porque eles colocam as faixas refletivas, como prevê a lei, mas depois de um ano, às vezes nem isso, com poeira, terra, chuva, sol, entulho, raspando na lataria, essas faixas somem. E aí à noite está lá a caçamba. E o motorista, às vezes, perde o controle, alguns estão com o caneco cheio, perde o controle, enche a caçamba. Pronto. Literalmente enche a caçamba com o capô do carro. Né? Aí vai lá o prejuízo do carro, e se não tiver ferimento ainda, né? Nós já soubemos de casos graves. Aldado está escrevendo aqui da Rádio Integração do Vale, da Integração do Vale, que era em cima do Colégio Diocesano, então acho que é essa que veio para a Vila Fiuza. É verdade, a da Voz do Vale é lá na Vila Xavier, ao lado do Estúdio 2 da Rádio Voz do Vale. É isso mesmo. Obrigado, viu, Dado? Obrigado pela correção na informação. Muito obrigado mesmo. Bem, só para terminar, eu sei que deve ter gente acompanhando, mas tem gente que não está acompanhando e gostaria de saber como é que está o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho está começando agora Palmeiras e São Paulo. O Bragantino, que é o vice-líder, está perdendo em casa para o Atlético Mineiro. Que coisa, hein? O Bragantino, se vencer o Atlético Mineiro, fica a 4 pontos do Botafogo. O Fluminense está empatando com o Goiás, em casa. Resultado ruim para o Santos e para o Corinthians. O Atlético Paranaense está vencendo o América Mineiro por 3-1. E agora começou em São Paulo, no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. Também daqui a pouquinho começa Cruzeiro e Bahia. São, então, os jogos do Campeonato Brasileiro. Tem ainda 9h30 da noite, Cuiabá e Corinthians. Mas vamos para aquela triste, mas necessária última informação.
Sepultamentos ocorridos nesta quarta-feira. O senhor Brás de Oliveira Melo, de 81 anos de idade, foi sepultado no período da tarde. A senhora Maria Lúcia Marques da Silva, de 70 anos, foi velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente e sepultada às 10 horas da manhã. O senhor Geraldo Marques da Silva, de 73 anos, foi velado na sala 2 da São Vicente e sepultado às 14 horas. Para amanhã, quinta-feira, dia 26, estão programados os sepultamentos de Rosimeire Aparecida Rodrigues, em Paraguaçu Paulista, e do senhor Gilberto Antônio de Melo, de 59 anos, em Maracaí. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de quarta-feira. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Tchau.